Será que estratégias de proteger o seu patrimônio, blindagem patrimonial, são algo ilegal ou, quem sabe, imoral? Até onde você pode fazer isso? Quais são os seus limites? Pessoal, eu me chamo Guilherme, sou o CEO da Capital Global, uma empresa, uma boutique especializada em estratégias de internacionalização. Razão pela qual aqui no YouTube nós conversamos de assuntos relacionados a investir e empreender no exterior, a blindagem patrimonial, não apenas numa perspectiva de internacionalizar, mas também blindagem dentro do Brasil, sobre segunda nacionalidade, residência fiscal, abertura de empresas e de contas bancárias offshore e por aí vai. Assuntos relacionados não só a ganhar dinheiro, como também a proteger aquele dinheiro que você já conquistou. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre blindagem patrimonial, ou melhor, proteger o seu patrimônio, porque blindar no Brasil isso é basicamente impossível. Mas existem algumas estratégias, já indo para a definição do que é proteção patrimonial, são estratégias permitidas dentro da lei para que você consiga tirar o seu patrimônio da reta, caso aconteça alguma eventualidade e você não consiga arcar com dívidas dos seus credores, por exemplo. Alguns bens são impenhoráveis. Uma estratégia é deixar no seu nome apenas esse tipo de bens impenhoráveis, não tem mais nada além disso. Porém, algumas pessoas se perguntam, será que isso daí é algo moral? Será que isso é permitido realmente dentro da lei? Quais são as limitações disso daí? Até porque tem quem diga que se um dia você, empresário, deveu alguém, você tem mais é que se ferrar e acabou mesmo. Não tem essa não. Você precisa vender sua casa, vender seu carro, vender sua esposa, vender seus filhos, vender suas roupas, vender tudo para quitar suas dívidas e virar um indigente. Eu não estou exagerando. Há quem acredite que deva ser algo tão radical assim mesmo. Pena de morte para quem deve ao empregado. Porém, nós temos que levar em consideração que se você não tiver condições de se reerguer por conta de um momento que você teve uma certa dificuldade, que a empresa passou por uns maus bocados, aí você quebra, você para de gerar negócios e aí sim que você não vai conseguir pagar ninguém. Às vezes, você ter alguma coisa ou outra que está protegida do seu patrimônio é o que permite você se reerguer para reconstruir o seu negócio, para conseguir quitar as suas eventuais dívidas com seus credores, para conseguir voltar a contratar, voltar a expandir. Então, proteger patrimônio é algo sim muito importante. Mas e se você já tem uma decisão judicial dizendo que você tem que pagar alguma quantia para alguém? Será que você pode simplesmente tirar as coisas do seu nome para proteger o seu patrimônio? Será que isso é legal? Será que isso é moral? Bom, primeiro a gente tem que pensar que os juízes, eles são seres humanos como todos nós. Seres humanos estão sujeitos a cometer erros. Juiz não é um ser iluminado que tem razão e está sempre certo. Eventualmente acontecem condenações que são injustas e que às vezes elas até são revertidas em uma segunda instância. Mas se você, às vezes numa liminar, acaba tendo que pagar os processos, na hora que reverte na segunda instância já é tarde demais, você já perdeu o seu patrimônio. Então a gente tem que levar isso daí em consideração. Porém, a partir do momento em que há uma decisão judicial, boa parte das estratégias que você teria para proteger o seu patrimônio, elas não vão mais ser funcionais. Por exemplo, uma estratégia interessante é você montar uma empresa administradora de bens próprios, uma holding, e passar o patrimônio que você possui na pessoa física para a titularidade dessa empresa, separando agora o que é seu, o que é da empresa é da empresa. E com essa separação de patrimônio, você consegue proteger um pouco mais aquilo que é seu. Sobretudo se for uma empresa holding offshore de patrimônio no exterior. Porém, se você fizer isso depois que já houve uma condenação dizendo que você está endividado e tem que pagar alguém,
aí isso daí pode ser considerado fraude contra credores, ou mesmo fraude à execução. O que significa que toda essa estrutura que você fez, ela simplesmente vai ser ignorada e aquele seu credor vai conseguir com uma maior facilidade uma desconsideração da personalidade jurídica para atingir a sua holding, para poder pegar aquele patrimônio, ou ainda, no extremo maior, você pode até ser condenado e responder ser condenado por um processo criminal de fraude à execução. Isso é mais extremo de acontecer, tem que comprovar um dolo que você teve em realmente dilapidar patrimônio para não pagar esse eventual credor, mas ainda assim mostra uma limitação que você tem nessas estratégias de proteção patrimonial. Agora, será que isso daí é algo legal? Além do fato de os juízes, eventualmente, eles cometerem erros em decisões, tá bom, pode não ser a regra e sim a exceção. Se nós formos analisar a forma como a legislação está vigente atualmente, nós vamos ver que tem vários pontos que eu, Guilherme, particularmente, tenho enormes discordâncias, como, por exemplo, a banalização da inversão do ônus da prova. Hoje em dia, se você está em um processo trabalhista, se você está como um réu em um processo consumidor, normalmente o polo ativo, o autor, o reclamante, ele consegue com uma certa facilidade fazer com que, na verdade, você que tenha que provar que o que ele está falando não é verdade. Normalmente, a regra no direito sempre foi a obrigação de provar é daquele que alega alguma coisa. Porém, atualmente, algumas áreas do Poder Judiciário, elas partem do pressuposto que uma das partes dessa relação é mais fraca. O empregado, o consumidor, e por conta disso, eles falam, não, se o consumidor falou, vamos presumir aí que é verdade de antemão, cabe a você provar que o que ele falou está errado. Ele só falou, ele não apresentou prova nenhuma. Mas você tem que provar que aquilo não é verdade. Inversão do ônus da prova. Isso aí, infelizmente, é algo que foi banalizado no direito brasileiro. Além disso, existem as matérias de ordem pública. Algumas relações que são entre particulares, mas que se você decidir alguma coisa, fazer um trato feito ali, e lá na frente alguém quiser questionar e aquela coisa é diferente do que mandava a lei, não tem conversa. Então você vai ter que fazer diferente. Você vai ter que pagar uma indenização. Então, por exemplo, vamos supor que você acertou com um empregado que ele ia trabalhar 9 horas por dia na rotina de trabalho dele para você e não 8 horas. Mas aí vocês combinaram de antemão, ele aceitou botar 8 horas na carteira de trabalho dele, e vocês fazerem 9, e lá na frente ele muda de ideia, ele não aceita mais não, ele entra com processo. Você não podia ter versado sobre isso, era matéria de ordem pública, você tinha que colocar na carteira lá se fosse 9 horas, se fosse 15 horas tinha que ser isso aí. Não tem conversa, a lei manda, você não pode negociar sobre isso, é inegociável. E aí isso gera muitas vezes um incentivo para o rompimento contratual, um garantismo excessivo. Ao meu ver, não existe justiça sem imparcialidade. Se você já parte do pressuposto de que uma das partes é hipossuficiente antes mesmo de fazer o julgamento, como uma premissa verdadeira, às vezes nem é, isso aí torna tudo mais difícil. Então, assim, em um país como esse, em que as regras de justiça não são imparciais, em um país como esse, em que você não tem muita liberdade para negociar suas relações contratuais com a certeza de que isso aí não vai ser desconstruído em um processo judicial lá na frente, em um país em que há um incentivo para o rompimento contratual, em um país em que é muito fácil você fazer a inversão do ônus da prova, em um país em que a legislação e a interpretação muda com muita frequência, em um país em que, em algumas vezes, aquele que faz o julgamento possui uma relação muito próxima com aquele que fez a acusação, seja um promotor, seja a Receita, em um país em que a insegurança jurídica reina, ao meu ver, em um país em que há uma média de um processo para cada 2 pessoas, ou seja, provavelmente se fosse levar per capita, todo mundo teria um processo, considerando que não existe processo sem pelo menos 2 partes. Em um país como esse, me parece
imprescindível que você faça proteção patrimonial. É claro, algumas pessoas fazem com má fé, sim, mas isso é a exceção. O grosso está só querendo proteger aquilo que conquistou, proteger de um ano ruim, proteger a família, proteger os entes queridos, se proteger da insanidade e da insegurança jurídica do nosso país. E é claro que eu não quero ofender ninguém aqui. Eu sei que tem muita gente que faz um trabalho sério, com dignidade, que avalia todos os lados, que estuda os casos antes de fazer um julgamento, assim como não faz relacionamentos um tanto quanto escusos. Mas nós não podemos ignorar a realidade. Não podemos ignorar o elefante no meio da sala, e esses problemas são latentes no Brasil. Nós precisamos nos proteger. No melhor dos casos, não vai acontecer nada e a gente estava protegido. No pior dos casos, nós não nos protegemos e acontece tudo que você não poderia imaginar. E por esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.